livro A Alegria de Testemunhar. Como falar de Jesus de maneira eficaz, de Alejandro Bulhon. Capítulo 4. O Evangelho tornou-se carne. Pastor, por favor, ajude-me. Sou membro da igreja há 20 anos, mas ainda não levei nenhuma pessoa a Cristo. Tenho medo de me perder. O apelo desse irmão revela a preocupação silenciosa de muitos cristãos que desejam participar da grande comissão, mas ainda assim têm medo de fazê-lo. O propósito deste capítulo é demonstrar que testemunhar de Jesus vem naturalmente na vida de alguém que se encontrou com o Senhor. A primeira coisa a compreender acerca de levar pessoas a Cristo é que isso precisa ser feito em harmonia com o conceito divino de evangelismo. O que fez Deus para tornar a salvação disponível aos seres humanos? Como ele agiu para alcançá-los com a mensagem do Evangelho? Quais foram os passos iniciais que ele pôs em prática no processo de disseminar o Evangelho? Vamos examinar essas perguntas. O apóstolo João diz: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." Deus, o Pai, estava no céu junto com seu Filho. O Senhor Jesus Cristo, além de ser o Filho, também era o Verbo, a mensagem, o Evangelho e a própria fonte da salvação. Não poderia haver nada disso sem Jesus. No grande coração do Pai, havia um desejo profundo de oferecer o Evangelho da salvação ao mundo. Ele anelava salvar seus filhos e partilhar com eles as boas novas da redenção. Isso é evangelismo. Assim, como ele o implementou? A chave está em João 1,14. "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Nesse verso, vemos onde começou o processo do evangelismo. O Verbo tornou-se carne. Em outras palavras, ele se revestiu da humanidade. E, tendo assumido a forma humana e nascido no mundo como um bebê, cresceu e viveu entre os seres humanos, relacionando-se com eles cheio de graça e de verdade. Bem cedo em sua existência terrestre, Jesus viu a dor, as lutas e as dificuldades que os seres humanos têm que enfrentar. Ponderou os efeitos do pecado e encheu-se de compaixão pelas pessoas a ponto de dar a própria vida por amor a elas. O evangelismo tornou-se carne. Enquanto Jesus se ocupava cumprindo seu ministério e viajando pela Palestina, algo mais ocorria. Milhares voltavam a atenção a ele e começavam a perceber a glória de Deus. A expressão "a glória de Deus" é chave para a compreensão do evangelismo sob a perspectiva divina. O mundo do tempo de Jesus foi evangelizado porque o Evangelho se fez carne e viveu entre os seres humanos, refletindo a glória do Pai. Evangelizar, segundo João, é permitir que o Evangelho transcenda a teoria e se revele em carne, através da vida e dos relacionamentos da pessoa. Para você e para mim, é muito mais fácil acreditar naquilo que vemos do que naquilo que nos contam. Semelhantemente, se as pessoas devem realmente acreditar em Jesus, elas precisarão ver a glória de Deus. Evangelizar é mostrar a glória de Deus aos seres humanos. Essa glória é o caráter divino. Foi assim que Deus, na pessoa do Filho, evangelizou o mundo. "Quem me vê, vê o Pai", insistiu Jesus, a encarnação do Evangelho, a luz que brilha neste mundo escuro. "Em nele estava a vida, e esta era a luz dos homens." João 1,4. Durante o seu tempo de interação com homens e mulheres, Jesus declarou que, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. João 9,5. Depois, justo antes de ser levantado na cruz do Calvário, ele declarou: "Por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês." João 12,35. Por que Jesus alegou ser a luz do mundo? Porque nele o Evangelho viveu em forma humana, e em sua vida ele refletiu a glória do Pai. Mas Jesus morreu, ressuscitou e retornou ao céu para junto do Pai. Antes disso, porém, Jesus deixou esta mensagem para cada um de nós: "Vocês são a luz do mundo." Mateus 5,14. O apóstolo Paulo enfatizou este ponto. "Agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz." Efésios 5,8. Paulo é categórico quando declara que somos filhos da luz.
De que luz ele está falando? Da luz de Jesus, daquele que disse: Eu sou a luz do mundo. João 8,12. Se somos filhos da luz, isso quer dizer que também somos transformados em luz e refletimos a glória do Pai, assim como fez Jesus, nosso Senhor. Justamente por essa razão, no capítulo 5 da carta aos Efésios, Paulo descreve a Igreja dos Sonhos de Deus como gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante. O foco, uma vez mais, está sobre a expressão gloriosa. Os cristãos em cuja vida o Evangelho se tornou carne fazem parte da Igreja gloriosa, porque refletem o caráter de Jesus. Consideremos um pouco mais o conceito de luz. Enquanto Jesus ainda estava na Terra, ele era a luz do mundo. Esse também é nosso papel. Qual é o propósito da luz? É iluminar. E como a luz cumpre esse propósito? Ela não promove uma campanha de iluminação, simplesmente faz o que Deus lhe ordenou fazer. Tudo o que é preciso para expulsar as sombras é uma boa fonte de luz. Geralmente, com um toque no interruptor, ilumina-se cada recanto. Quando há luz, as trevas somem. Nós somos a luz do mundo. Evangelismo significa iluminar este mundo pecaminoso com a luz do Evangelho. Tudo de que precisamos para partilhar o Evangelho é que ele se torne uma realidade em nossa vida, transformando-nos em fontes de luz. Era isso que Jesus queria dizer quando declarou: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Mateus 5,14. É impossível que a luz não ilumine. Se cada cristão é uma lanterna acesa, se o Evangelho torna-se carne em nossa vida, se todos nós passamos a refletir a glória de Deus, será virtualmente impossível que o mundo continue sem ser afetado. De fato, a primeira coisa necessária é internalizar o Evangelho em nós. Se balançamos a cabeça concordando com isso, mas continuamos usando as mesmas velhas estratégias e táticas voltadas meramente a incrementar o número de membros da igreja, então não aprendemos coisa nenhuma. Certamente fracassaremos. O Senhor Jesus repetiu este conceito de evangelismo usando muitas comparações diferentes. Certa ocasião, ele disse: Vocês são o sal da terra. Mateus 5,13. Qual é a utilidade do sal? Ele acrescenta sabor ao alimento. E como acontece isso? O sal não dirige reuniões evangelísticas, simplesmente se mistura com os ingredientes e realça o sabor. Nós somos o sal da terra. Precisamos adicionar o tempero perfeito ao caldeirão da humanidade. Ao refletir a glória de Deus, podemos causar transformações positivas até nas estruturas da sociedade. Assim como o fermento permeia a massa, veja Mateus 13,33. Devemos exibir piedade nas comunidades ao nosso redor. Assim como o solo aceita a semente, veja Mateus 13,31. Devemos brotar e abençoar o campo com uma colheita de justiça. Somos a nobre semente de Deus. Certamente você notou que nenhum desses elementos usados para simbolizar a Igreja de Deus atinge sua meta por meio de campanhas impactantes. Enquanto os membros, individualmente, deixarem de cumprir seu papel como luz, sal, fermento ou semente, a organização religiosa continuará tateando sem rumo, inventando métodos que acabam sendo substitutos destituídos de valor para o tipo de obra evangélica que Cristo designou a seus seguidores. Nós, líderes, temos a responsabilidade de conservar em mente, de modo claro, o verdadeiro plano de Deus para sua igreja. O plano divino é que seu povo, aquele em cuja vida o Evangelho se fez carne, circule pelo mundo cheio de graça e verdade. E o que significa essa expressão bíblica? A palavra grega para verdade é aletheia, que literalmente quer dizer janela aberta, ou aquilo que não está fechado, transparente. A fim de viver a verdade de modo transparente, os cristãos precisam refletir o caráter de Jesus. Deus poderia haver realizado seu desígnio de salvar pecadores sem o nosso auxílio, mas a fim de desenvolvermos caráter semelhante ao dele, é preciso partilhar de sua obra. A fim de participar da alegria dele, a alegria de ver almas redimidas por seu sacrifício, devemos tomar parte em seus labores por redenção deles. O desejado de todas as nações, página 142. O rei Davi descreve claramente esse povo. Senhor, quem habitará no teu santuário?
quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, e de coração fala a verdade. Salmo 15, 1 e 2. Aqui, a palavra verdade, em seu original hebraico, é emet, que significa seguro, sólido, firme ou consistente. Para que os cristãos perseverassem na verdade com firmeza, força e consistência, há um importante ponto de apoio. Deve ser feita na igreja um trabalho bem organizado para que seus membros saibam como comunicar a luz aos outros e, assim, fortalecer sua fé e aumentar o seu conhecimento. Ao repartirem o que receberam de Deus, serão firmados na fé. A igreja que trabalha é uma igreja viva. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 435. Tendo lido este livro até aqui, você provavelmente notou que a obra de levar pessoas aos pés de Jesus é tanto causa como efeito. Você testemunha porque reflete a glória de Deus, mas também reflete a glória de Deus porque está por aí, testemunhando. Os dois aspectos são inseparáveis e se apoiam mutuamente. Você amadurece na experiência cristã porque está testemunhando, e com igual naturalidade, você testemunha porque o caráter de Jesus está brilhando através da sua vida. As dificuldades surgem quando se rompe a ligação entre essas duas experiências entrelaçadas. Muitos parecem querer o crescimento espiritual em sua vida, mas desejam alcançá-lo sem ter que testemunhar de Jesus. Outros querem expor Jesus ao mercado de um mundo expectante através de técnicas humanas de marketing, esquecendo-se de que, no padrão divino, o testemunho legítimo flui apenas de uma vida que reflita pessoalmente a glória de Deus e seu caráter. Testemunhar de Cristo a partir de nossa experiência pessoal é o que abastece o evangelismo ordenado pelo céu. A luz que atrai os outros e os ajuda a decidir-se por Cristo é a inegável revelação do caráter de Jesus, brilhando através de cristãos equilibrados e maduros. Quando essas pessoas estão em contato com o público, Jesus pode ser visto nelas. Quando conversam com vizinhos, amigos e familiares que ainda não abraçaram o Evangelho, é Jesus quem brilha por meio delas. Quem me vê, vê o Pai, disse Jesus, em João 14:9. E a pessoa que vê esse tipo de cristão perceberá Jesus. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Esse conceito é retratado em duas das parábolas de Jesus registradas no Evangelho de Mateus. Na parábola do semeador, a semente representa a palavra de Deus. Mas na parábola seguinte, aquela sobre o joio, a semente não mais representa a palavra. Em vez disso, simboliza os filhos do reino de Deus que recebem a palavra. Versículo 38. A palavra, por sua vez, torna-se carne nos filhos do reino e estes, então, tornam-se a semente. Ellen White explica o método de evangelismo de Jesus quando ele esteve na Terra. Frequentemente, os moradores de uma cidade onde Cristo havia trabalhado manifestavam o desejo de vê-lo residir em seu meio e prosseguir trabalhando entre eles. Ele lhes dizia, porém, que seu dever era ir a outras cidades que não haviam ouvido as verdades que ele tinha para apresentar. Depois de haver comunicado a verdade aos habitantes de uma localidade, incumbia-os de prosseguirem naquilo que ele lhes comunicara e ia a outro lugar. Seus métodos de trabalho devem ser seguidos hoje em dia por aqueles a quem ele confiou a sua obra. Jesus semeou a semente no coração dos seus ouvintes e depois procurou fazer com que se tornassem a semente do Evangelho. Desse modo, introduziu-se o fator multiplicação. Você não precisa ficar nervoso diante da ideia de ter que conquistar pessoas para Cristo. Não é tão difícil quanto você poderia imaginar. O que você precisa fazer é simplesmente ser você mesmo na vida transformada com que Jesus o reveste. Desempenhe todas as suas atividades diárias, mas com o propósito enriquecido de partilhar com os outros as mesmas boas novas que trouxeram paz ao seu coração. Você não precisa separar blocos de tempo adicional de sua já repleta agenda a fim de fazer trabalho missionário. Basicamente, você apenas brilha com a luz de Jesus, enquanto interage com amigos, familiares, vizinhos e colegas de trabalho. Você está simplesmente sendo você mesmo. Isso. Mas, pastor, você acha que seguir esse plano vai atrair pessoas a Jesus? E quando eu devo dar-lhes os estudos bíblicos? Não se afobe. Tudo tem seu tempo e lugar, como disse o homem sábio.
por enquanto, simplesmente comece a viver sua maravilhosa experiência com o amoroso Salvador, nada mais. Que a história flua, gentil e naturalmente. Ao longo do meu ministério, tenho visto o Espírito Santo atuar em muitos corações. Lembro-me de um embriagado que veio uma noite a uma reunião da igreja. Por muitos anos, ele era escravo do vício, batia na mulher, maltratava os filhos e desperdiçava todo o seu salário com álcool. Mas naquela noite em particular, quando cambaleava pela rua, notou que a porta da igreja estava aberta e as luzes acesas. Ele estava a ponto de desabar, e que melhor lugar para isso do que um banco de igreja. De algum modo, em meio ao nevoeiro etílico, o Espírito de Deus injetou palavras do meu sermão na mente dele. Para espanto de todos, quando fiz o apelo para que as pessoas se encaminhassem para frente, eis que vem o bêbado, segurando-se nos bancos enquanto caminhava pelo corredor, junto com os demais. O diácono achou que a decisão daquele homem não tinha valor. Pastor, certamente não precisaremos preencher o cartão de decisão para esse homem. Ele está tão bêbado que não sabe onde está nem o que está acontecendo, ele sugeriu. Despeito às aparências, o Espírito de Deus realmente tinha tocado aquele homem. Mesmo sem perceber plenamente o que estava acontecendo à sua volta, ele acreditava que Jesus poderia fazer um milagre em seu favor. Na noite seguinte, o mesmo homem voltou à reunião. Desta vez, não estava embriagado. Na noite seguinte e na noite depois dessa, ele continuou aparecendo. Quando a série de reuniões chegou ao fim, o ex-bêbado havia acompanhado as lições bíblicas com lucidez e entregado o coração a Jesus. Sua vida foi totalmente mudada. Em lugar de um coração de pedra, Jesus tinha lhe dado um coração de carne. Depois, ele procurou sua esposa e família. Suplicou-lhes perdão por toda a desgraça que lhes havia causado. Quando finalmente viram que ele estava genuinamente mudado, naturalmente quiseram saber como tinha acontecido uma coisa assim. Afinal, o que aconteceu para que você agora esteja tão diferente? Perguntaram. Venham comigo e vejam o que aconteceu, respondeu ele. Então, uma noite pouco depois disso, ele levou a esposa e os filhos à igreja. Eles começaram a frequentá-la regularmente, e quando houve outro apelo, a família toda foi para diante do altar. No fim das reuniões, todos foram batizados. Hoje, são uma família muito feliz. Um dos filhos acabou indo para um colégio adventista a fim de preparar-se para o ministério. Esse ébrio, com a vida destroçada pelo pecado, passou por uma transformação quando, entorpecido, clamou ao Salvador. O Espírito falou a ele naquela noite e Deus curvou-se para ouvir seu pedido: Senhor, toma meu coração, dá-me um novo e melhor, de carne. Hoje, esse cristão, em cuja vida o Evangelho tornou-se carne, vive o restante de sua vida com um amor permanente pelo Senhor Jesus Cristo, testemunhando a outros o que Jesus fez por ele. Quando Jesus entra no seu coração, contar a outros o que ele fez por você passa a ser sua maior alegria. Você recebe a semente, que é a palavra, e então torna-se semente, pronto para anunciar as boas novas da salvação aos outros.